Reabertos os trabalhos, tendo quórum suficiente para a continuidade dos trabalhos, passamos para o relator, para que o mesmo faça a leitura do relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Devido os encaminhamentos que foram feitos anteriores, né, todos os vereadores já receberam com antecedência o relatório por completo, então nós vamos estar passando o relatório de uma forma bem conclusiva e para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Relatório da Comissão Temporária Especial instituída para acompanhar o desenvolvimento do projeto de implantação da ciclovia no âmbito do município de Criciúma. Presidente, vereador Júlio César Kaminski, relator Juarez de Jesus dos Santos, secretária Giovana Vitor Mondardo e os membros Albertino Pacheco, Antônio Córdova de Oliveira, Arleu da Silveira, PSDB, Daniel Frederico Antunes, União Brasil, Jair Augusto Alexandre, PL, José Paulo Ferrarese, MDB, Manuel Rosendo da Silva, PP, Miguel Pierini, PP, Obadias Benones da Silva, Avante, Valdeci Bittencourt, MDB, Zairo José Casagrande, PDT. As orientações do relatório segue abaixo a orientação da relatoria. A. Projeto de educação no trânsito, em especial sobre o respeito aos ciclistas em parceria com as autoescolas. B. Campanha de conscientização em educação no trânsito, em especial sobre o respeito aos ciclistas. C. Inserção do tema educação no trânsito na educação infantil e fundamental em todo o município. D. Criação do Dia Municipal do Ciclista no calendário oficial do município. E. Criação de legislação sobre indenização de danos ao patrimônio público causados quando de acidentes de trânsito. F. Implantação de ciclovia na Avenida Centenário. Observação, o vereador Zairo Casagrande sugere fazer uma ciclofaixa entre os coqueiros. G. Substituição das tampas das bocas de lobo por material plástico reciclável ou concreto. H. Fechamento da Avenida Centenário para pedestres e ciclistas, pelo menos um domingo por mês. Vereador Jair Alexandre sugere que seja determinado o espaço específico do fechamento que deve ser parcial. Declaração de apoio à proposta de revitalização do terminal central de ônibus e centro da cidade. J. Construção de uma rampa ao terminal central. Esta de acesso sul, Rua Desembargador Pedro Silva. K. Nos projetos elaborados, a necessidade de acessibilidade às pessoas com deficiência. PCD. I. Indicação de um membro da presente comissão para participar das discussões do Plano de Mobilidade Urbana já iniciadas pela Prefeitura Municipal e a Consultran Engenharia. Era isso, senhor presidente. Na realidade, ele fez o relator fez a leitura só dos encaminhamentos. Né? Existe o resumo de tudo que foi realizado, todos nós recebemos, conforme a combinação que tivemos na última sessão. Então, ali ele fez só aqueles encaminhamentos que a gente havia comentado. Além da questão da ciclovia, foi a sugestão, obrigado, a sugestão apresentada pelo vereador Zairo em relação à ciclofaixa e também a extensão na Desembargador Pedro Silva, conforme sugerido. É o que consta além disso. Né? Nós comentamos anteriormente da possibilidade de, ao invés de pedirmos vistas, prerrogativa esta, de todos os vereadores que compõem a reunião, se ocorrer o pedido de vista, nós temos o prazo de 48 horas para fazer as alterações e, consequentemente, voltarmos para a aprovação numa sessão a ser marcada. Lembrando que ela não pode superar, né, ô Patrícia, a data? Que dia? Tem tempo, né? Até o dia 27 de agosto. Então, nós temos um tempinho pela frente. Aí nós poderíamos voltar a nos encontrar na segunda-feira, com as alterações, sem problema nenhum, e aí, com a aprovação ou não do relatório com as alterações propostas.
Porém, uma segunda possibilidade que a gente poderia discutir agora, conforme conversamos, seria, nós apresentamos eventuais alterações, emendas agora, o relator prepara um relatório anexo, né, só para efeito de complementação, com algumas proposições, e aí a gente leva à aprovação. Perfeito? É possível isso? Se for, né, a gente dá encaminhamento. Eu acho que, na minha compreensão, faltou algumas informações a serem acrescentadas, que eu passo a relatar para a análise de vocês e apreciação dos senhores. O estudo da contrapartida relativa ao subsídio, que foi muito já discutido nessa casa, com o percentual da arrecadação do rotativo. Isso foi um assunto que nós discutimos muito, né, aqui, inclusive no plenário da Câmara, né, vereador Zaira? Foi trazido isso para o debate. Uma outra situação tem a ver com um estudo, uma solicitação de estudo, e aí provavelmente tem que ser encaminhado para a própria ANREC, acerca do transporte, o transporte integrado intermunicipal, em conjunto com uma nova avaliação, um estudo também da possibilidade de nós retirarmos a rodoviária do local e colocarmos muito mais próximo da BR-101, junto com o rotativo, viabilizando a questão do transporte coletivo, o aplicativo e mesmo de táxi também, e desimpacta, né, a movimentação, permitindo maior mobilidade no centro da cidade, podendo ter uma alternativa, sim, através de uma permuta, é óbvio, né? Então, esses são 2 pontos. O que mais nós ficamos? Mais algum ponto que ficou em aberto aqui, vereadores? Me ajudem. Acho que esses seriam os pontos que a gente havia comentado, né? A questão do transporte, a possibilidade, né, o vereador Daniel também, aquela questão da cobrança em espécie. Né? Sim, mas nós discutimos essa questão, mas hoje não está funcionando. O que foi liberado foi a questão do código, né? Aquela questão do... Ah, verdade, tem razão. O projeto foi aprovado, exato. Será que o senhor se precipitou um pouquinho, mas tudo certo. Então, já foi aprovado o projeto de lei que fala sobre isso, então não tem razão nenhuma de a gente comentar. Exatamente. Alguma coisa a mais? Acho que era isso, né? Pega o microfone, Jair. Por favor. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, relator, demais vereadores. Só para relatar que o meu projeto de lei foi antes da formação da comissão. Depois eu peguei licença de 2 meses. Aí... Sua licença, né? Enfim. Senhor presidente, com relação aos danos causados ali, que está constando ali no encaminhamento, foi combinado da gente fazer um requerimento pela comissão, porque eu também tenho que dar uma olhadinha, o relator, que esse foi um projeto de minha autoria aqui, se não foi aprovado esse projeto. Eu vou levantar isso porque eu me lembro que estava na CCJ e foi feito esse projeto de lei com o DTT, juntamente com o Gustavo lá, e a gente elaborou esse projeto sobre danos causados justamente por acidente, né, quando realmente a pessoa é a culpada. Né? Eu não estou lembrado dessa aprovação desse projeto. Eu sei porque era um projeto de minha autoria também, né, e inicialmente foi dado como inconstitucional pela jurídico da Câmara, CCJ. Né? E depois a gente ajustou com o jurídico da Câmara e foi para a CCJ. Agora eu não me lembro se esse projeto veio avante. Enfim, só para mim... Eu acho que essa questão, se o senhor me permite, né, apartando aí a sua fala, eu acho que essa questão de comentar, nós podemos fazer um encaminhamento por ali normal. Né, até cobrando, né? Nada impede de a gente fazer também um requerimento e, na sequência, em nome de todos os vereadores. Não tem problema nenhum. Tá? Ok. Só vou verificar se esse projeto já foi aprovado, porque ele não tem... Era mais um intuito de cobrar, né? É que não vai interferir, né, vereador? Não, exatamente. Era isso, senhor presidente. Ademais, pois não, vereador?
Retirada? Acho que não funcional. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos membros dessa comissão. Eu fiquei contemplado com o nosso... Pode continuar? Ah, tá, pode ir. Desculpa. Claro, Porque, claro. estamos informando que a proposta do vereador Jair, como o projeto foi retirado, então, na realidade, a gente segue de acordo com isso. Perfeito. Obrigado, vereador. Desculpa, vereador. Não, tranquilo. Eu fui contemplado pelo o relatório do vereador Juarez. Esses pontos que tu coloca é importante, né? A gente discutiu muito isso. Eu fiquei aqui agora analisando uma situação e até foi uma demanda que surgiu no meu gabinete. Acho que também, com certeza, você já tem discutido isso. Eu levantei isso uma vez aqui na nossa comissão, que é a questão dos motoristas de aplicativo e também os motoboys. Qual que era uma das demandas dos motoboys, principalmente motoboys? Era pontos, talvez eu vou expressar errado aqui, pontos de estacionamento de base. Por exemplo, hoje eles se reúnem lá próximo à rodoviária. Problema muito sério, já teve denúncias, a DTT esteve lá, o Gustavo esteve lá, tentaram criar uma vaga para eles, mas são muitos motoboys. E hoje é uma fonte de renda para muitos pais de família. Logo após a pandemia, muitos perderam o emprego, e aí o que surgiu? Comprar uma motinha, financiar uma motinha e trabalhar. E agora, eles precisam de um local para receber a ligação dos seus aplicativos ali, enfim, para poder fazer as corridas. E essa tem sido uma demanda enorme, porque quando se reúne mais de 10, 15, 20, até 30 motoboys. E aí se reúne em cima de uma calçada. Não pode. Eles sabem disso, não pode. Aí os fiscais da DTT vão lá e aplicam a multa. Então, eu acho que nós deveríamos dar uma pensada, não sei se dá tempo para isso ainda, eu trago essa discussão para nós aqui. Eu falei uma vez aqui na comissão, mas aí como a gente estava no auge de uma outra discussão, acabou passando despercebido. Mas se desse para incluir no relatório, não sei como é que a gente poderia fazer, ou, enfim, depois a gente levantar uma situação paralela a isso, mas fica aqui essa sugestão para a gente dar uma olhada, claro. Vereador, só para a gente melhor contextualizar. Com relação aos aplicativos, qual é a sua ideia? Não, os motoboys seriam ter bases. Para os motoboys. Para os motoboys. Para os aplicativos. Para os aplicativos ainda não surgiu, a gente tinha que discutir muito sobre isso, sabe? Certo. Motoboy é achar um local aí. Local, não um local, alguns locais na cidade. Então, sabe? onde eles possam estacionar. Estacionar. Estou fazendo a corrida e parei no centro, ali tem um local para estacionar, pegar a mercadoria e levar. E continuar naquela base até eles receberem uma outra corrida, sabe? Um multichamamento, exatamente. Um ou dois. Eu tinha uma conversa até com o Gustavo, gostou da ideia, mas a gente não avançou nisso. Eu acho que essa comissão daria para ter feito isso, a gente acabou. Muita coisa mesmo para discutir no espaço tão curto, né? Uma parte aí. Claro. Então, entendo que seria pontos para esses motoboys. Exato. Locais onde eles... Não, peraí, estou sem nada para fazer agora, não recebi nenhuma chamada, mas eu tenho um ponto no centro da cidade, eu tenho um ponto na Próspera, eu tenho um ponto, uma parada onde eles vão estar ali esperando um atendimento. Penso que é isso? Exatamente, é o que chama de base, né? Por que eu estou falando fazer um isso? estudo, então, para ver esses locais? Estudo para locais, exatamente. Porque é uma profissão que a gente precisa pensar agora que ela está crescendo muito. Hoje a primeira alternativa de um pai de família quando perde o emprego é exatamente comprar uma moto e entrar para esse ramo. Então, daqui a pouco a nossa cidade vai estar entulhada disso. Nós já estamos entulhados em motoristas de aplicativo, carros, os famosos Ubers, enfim. Então a gente tem que começar a pensar nisso. É uma sugestão que eu deixo aqui para vocês. A ideia seria fazer um ponto de estudo para ter uma perto da rodoviária e pontos estratégicos da cidade para ter exatamente esses profissionais. Obrigado. Vereador Zé, quer falar? Está tranquilo. Bom, vamos lá. Então, o que o vereador Obadias propõe é um estudo de bases para as regiões da cidade de Criciúma, central, e nos bairros, alguma base, onde os motoboys, enquanto estiverem
aguardando demandas, possam estar, é isso, estacionados ali sem comprometer, não infringir qualquer norma de trânsito, etc. É isso? Seria a base, e nas regiões, né? Porque toda a região central e nas regiões fora, na Quarta Linha, no bairro Próximo, Santa Luzia, Rio Mara, ou seja, para poder eles estarem aguardando o serviço, as demandas. É mais ou menos isso? Pois não? Claro, a demanda maior normalmente é no centro, exatamente. É que o que implicaria, talvez, numa logística, né? Porque nos bairros seria mais fácil de fazer isso. Né? Talvez implicaria numa logística. Essa é a proposição do vereador Zairo. Algum problema de inclusão no relatório? O Obadias, os contrários se manifestam, favorável permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Com relação ao estudo da contrapartida dos subsídios, de acordo com a arrecadação do rotativo, o estudo, um percentual, né? Rotativo e multas. Perfeito, vereador. E multas. Um percentual para estabelecer um subsídio de tantas despesas que tem em relação aos idosos, aos transportes, beneficiando até o limite, né? Ah, perfeito. Boa lembrança, vereador. Até o limite existente da gratuidade. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. E o estudo de implantação do transporte intermunicipal e a avaliação também através de uma permuta ou de uma PPP, né? Para a transferência da nossa estação rodoviária, óbvio, sem prejuízo àqueles que foram beneficiados com a concessão, obviamente, né, na região da Quarta Linha ou outra região qualquer, que possam, né, congregar o transporte coletivo, o aplicativo, o motoboy e aplicativos. Ok? Os contra... É o estudo. É o estudo. Tem que ser feito. Tem. Agora, onde vai ser levado? Sim. A gente está falando para mais próximo da BR-101, né? Eu acho que para contemplar as regiões, porque daí Sara se beneficia, a questão do Forquilinha, enfim, as cidades mais vizinhas. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão, também está aprovado. E agora vamos votar o relatório do relator, com essas alterações que ele vai fazer anexo, que daí já encaminha para o executivo, encaminha para a empresa que foi contratada para elaboração do plano de mobilidade urbana. É isso, vereador? Isso mesmo. Então, em votação o relatório com esses anexos que acabamos de mencionar. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. É isso? Com isso nós encerramos, né, Patrícia? Não há necessidade de fazer mais. Quero agradecer a cada um de vocês que, com muita paciência, né, participaram dessas nossas reuniões. Entendo que a Câmara de Vereadores dá uma contribuição muito importante para o município, muito importante, debatendo assuntos que, sem sombra de dúvida, é a pauta do momento. Com ela, nós estamos falando em desenvolvimento, com ela nós estamos falando em mobilidade como um todo, nós estamos criando alternativa para que o comércio, as pessoas e toda a cidade tenham novas oportunidades, novos investimentos. Então, todos vocês, todos nós, fomos fundamentais para que o município de Criciúma contratasse uma empresa para desenvolvimento do plano econômico de mobilidade. Todos nós fomos responsáveis por uma pauta e um debate, acima de tudo, importante, que é o papel dessa Casa Legislativa. Eu creio que isso fica no marco, fica um marco para a história, vereador Juarez, porque, mais do que nunca, nós precisamos, a partir de agora, acompanhar os trabalhos,
especialmente no tocante à chamada dessa comissão, que é a ciclovia, as ciclovidas, né? Que tanto protege, se bem desenvolvida, bem planejada, evita muitos acidentes. Quero mais uma vez registrar os meus agradecimentos, vereador Daniel, vereador Zairo, vereador Obadias, vereador Albertino Pacheco, não, vereador Jair Alexandre, vereador Paulo Ferrarese, vereador Juarez. Patrícia, obrigado por ter acompanhado esses trabalhos, né, ao pessoal aí que está acompanhando, né, Robson? Todos os nossos trabalhos nesse período todo, meus agradecimentos, tá? Por vocês terem nos dado todas as condições de encaminhar e estar presente nas sessões. E o vereador Juarez, com um belíssimo trabalho aí que fez, vi que ele houve uma dedicação muito forte, são mais de 80 páginas de trabalho. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado a todos, uma boa tarde, e nos encontraremos com toda certeza numa próxima comissão aí, para ajudar o município no desenvolvimento de todos. Muito obrigado, forte abraço a todos.